Oi, estudante! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar sobre um gênero textual, capa de revistas. Então, nós falamos lá na nossa aula de gêneros textuais, né, que nós temos inúmeros gêneros textuais. Os gêneros textuais são aqueles criados, né, a partir, preocupado com o social, preocupado com a comunicação. Então, hoje, nós vamos ver a capa de uma revista. Então, hoje as revistas impressas diminuíram bastante, né? Por quê? Porque hoje tudo é digital. Mas quando passamos perto de uma banca de revistas, né? Tá lá cheio de revistas e o que nós fazemos quando a gente tem um tempinho é bater o olho para ver aquela revista de fofoca que o objetivo é falar das pessoas, fulano casou, fulano separou, né? As revistas de fofoca ou as revistas informativas onde trazem em frases grandes e letras garrafais, bem grandes ou coloridas, né? A atualidade, os temas polêmicos. Então, nós batemos o olho naquela revista e já sabemos, às vezes nem vamos ler a revista, mas sabemos o que vai acontecer. Sabemos o que vai acontecer nas novelas. Por quê? Porque na capa da revista tem lá bem grande. E o que eles colocam? Aquela cena onde nós queremos saber, né? Então, para quê? Para nós comprarmos as revistas e ler a matéria como um todo. Então, cada revista, ela tem o seu objetivo, né? A sua intenção e o seu público. Qual é o público? É o público infantil, é o público adulto, são só mulheres, aquelas que falam muito de belezas, de cabelos, né? Então, cada revista, ela tem o seu objetivo e tudo está na capa. Então, nós vamos aprender, nós vamos ver um pouquinho hoje como interpretar e como compreender uma capa de revista. Então, a primeira parte, né, eu já falei aqui, que nós observamos é a capa da revista. E que informações podem ser lidas na capa de uma revista? Já falei um pouquinho. Primeiro, né, elas são bem coloridas, tem palavras escritas grandes e com letras pequenas também. Então, vamos lá. Além das informações explícitas, aquelas que estão lá em letras garrafais, na capa, outras informações podem ser lidas. Você sabe quais são elas? São inúmeras. Uma capa de revista você pode compreender, porque as informações estão explícitas, mas você pode interpretar também. Olha só. Aqui, antes aqui só um pouquinho, né? Aqui eu tenho a Globo Rural, as mulheres vão ao campo, ela está destinada a trabalhar, né? A parte lá rural. As ciências hoje, que é para criança, fim de ano é o bicho, então é uma revista destinada, né, às crianças ou mesmo aos pais das crianças quando vão ensinar as tarefas de escola. E aqui nós temos o Mundo Estranho, né, que aqui é a Segredo dos Heróis, que é destinado mais aos adolescentes, né? Então aqui nós vamos ver um pouquinho, nós vamos trabalhar hoje um pouco a capa da revista Época. Então, olha só, o que nós podemos observar nesta capa de revista? Então, aqui nós temos escrito bem grande na parte superior o nome, né? Que é aqui Época. Então, é o nome da revista, ok? E só que aqui no fundo, olha só quanta coisa nós podemos ver. Aqui nós temos uma imagem, olha só, é o mapa do Brasil e aqui tem uma parte de quê? De uma lua. E claro que essa imagem está ligada ao quê? O eclipse do Brasil. Olha só o título, esta é a chamada principal, ela está bem grande, bem maior as letras do que as outras. Isso quer dizer que aqui tem um assunto principal, o eclipse do Brasil. E o que tem a ver essa chamada principal com a imagem? Tudo a ver.
Vamos, no decorrer da aula, vamos fazer essa interpretação. Então, aqui eu tenho o eclipse do Brasil, a festa acabou, a economia empacou, o investidor fugiu e agora? Então, aqui nós temos a chamada principal. Aqui nós temos a imagem, né? Temos aqui em cima, não estresse, você tem mais tempo do que pensa. E aqui nós temos uma entrevista e aqui nós temos, então, os assuntos secundários. São as chamadas secundárias. Temos aqui também, nós vamos ver isso com bastante propriedade, relembrando, né, que aqui nós temos uma intertextualidade. Vai prestando atenção, o diálogo aqui é com o quê? Olha só, a festa acabou, a economia empacou, o investidor fugiu. E agora, lembra? Olha só, nós temos aqui uma intertextualidade. A época usa muito a intertextualidade na capa. Nós vamos falar sobre isso. Aqui nós temos o código de barra e aqui no cantinho nós temos a editora responsável. E nessa capa, e nas capas de revistas, nós ainda temos se ela é semanal ou se ela é mensal e quanto custa aquela revista. Então, qual é o objetivo maior dessa capa de revista? É chegar ao comprador, é chegar a pessoa leu e tem aquele impacto, né? Então ela leu e ela gostou daquela capa, é chamar atenção, é dar ênfase. Então a capa de revista o objetivo maior dela é esse aí, é chegar até o interlocutor, e a pessoa que está passando perto da banca e levar aquela pessoa a comprar a revista. Então, um dos principais recursos de uma capa de revista é despertar o interesse pela publicação. E que recursos podem ser usados para isso? O que ele usa nessa capa para levá-lo a interessar por essa publicação? Então, vamos lá. Então, coloquei a capa aqui de novo, né? Então, aqui, um dos recursos utilizados na capa de revista é a multimodalidade. E o que é multimodalidade? Você sabe? Multimodalidade. Então, numa capa de revista, sempre vamos ter a linguagem verbal e a visual. Então, o que é isso? Olha só, observe aqui como está estampada e ampliada a representação de um eclipse, né? Por quê? Porque quer chamar atenção. Então, aqui, chamar atenção com o quê? Com o assunto principal, voltando lá. Então, eu tenho aqui o visual, que é o eclipse, né? E logo abaixo eu tenho bem grande aqui escrito o eclipse do Brasil. Então, aqui é a multimodalidade. Então, multimodalidade é quando eu tenho o verbal e o não verbal. O verbal e o visual. Então, esse visual precisa chamar a atenção. Então, quando eu falo no eclipse do Brasil, o que eu quero dizer? Vamos lá que nós vamos ver isso também, tá? Então, observe os elementos contidos na capa. Tem as imagens, podem ser essas imagens fotos ou desenhos. Os tamanhos diferentes das letras, para chamar a atenção, e a disposição das palavras. Tem coisas que geralmente ficam no mesmo cantinho ou centralizado. Nós vamos ver também. Existem, às vezes, revistas onde eles usam também cores, né? Ali não, só tem o azul, mas também foi intencional. Por que foi o azul e o branco? Então, multimodalidade é o uso de mais de uma linguagem, não verbal, imagem e verbal, o texto, na construção de um texto. Aqui eu trouxe alguns exemplos de multimodalidade, né? Um que está na moda agora é o meme, né? Então, o que é meme? Nas redes sociais, a todo momento nós recebemos um. E vocês podem prestar atenção nessa criatividade e nessa brincadeira do visual com o verbal. Olha só, aqui minha dieta é bem simples. Eu como tudo e espero acontecer algum milagre. E a princesa sentada, né? Bem magrinha. Então, aqui é uma brincadeira
todo meme você pode observar, é o visual com o verbal. Nas tirinhas, né, que sempre temos o verbal e o visual. Às vezes aqui, por exemplo, tem quadrinho que nem tem o verbal, mas você já pode interpretar. E nos cartazes, né? Olha só o cartaz, gripe, não vacile, vacine-se. Ele brincou aqui com o quê? Ele colocou as imagens, né? Uma família, a mãe, o pai e a filha, a mãe grávida, onde todos precisam vacinar. E brincou com as cores também. Ele colocou em cores diferentes. Para quê? Para bater, a pessoa está passando, né? Bateu o olho e chamou atenção. Então, em cartazes é muito comum a multimodalidade. Outro, onde é muito comum, outro gênero que é muito comum a multimodalidade, são nos manuais. Você compra lá um aparelho ou você compra um aparelho doméstico, né? Sempre tem um manual. E o que tem no manual? Tem lá cada desenho, né? Cada parte do que você comprou com uma setinha falando o que é. Então, é a multimodalidade. Tem a figura, o desenho lá, né, a imagem, e tem escrito o que é, o que significa aquele objeto e onde você vai encaixá-lo para montar o seu equipamento, ok? Então, vamos lá. Então, a capa de revista, de certo modo, é aquela embalagem. É uma embalagem, a gente não fala assim, quando você recebe um presente, que a embalagem é linda e o seu olho já fica iluminado e você, se a embalagem é assim, imagina o que tem lá. E imagina o carinho, né? Porque aquela embalagem está maravilhosa. Então, a capa de revista é como uma embalagem para chamar a atenção. É a vitrine, ok? Então, ela tem essa função, né, de chamar a atenção. Então, tudo é planejado para criar uma identidade e para seduzir o público leitor a que ela se destina. Então, quanto à forma, os elementos verbais e visuais se distribuem de modo bastante regular. Foi o que eu falei. Então, nós temos lá o título da publicação. O que é o título da publicação? É a mesma coisa que nome. Lá, o título da publicação é época, tá? Que ele aparece na parte superior do suporte, podendo estar à direita, à esquerda ou centralizado, mas é sempre nesses lugares. A imagem principal, que às vezes ocupa a capa como um todo, que ali é o eclipse, né? A chamada principal ocupa um espaço de destaque, geralmente está na parte inferior, como o nosso ali naquela revista, ou superior da capa. Identifica o tema da reportagem principal da publicação. E as chamadas secundárias, que geralmente estão posicionadas nas laterais, ali na época elas estão na parte superior. Então, essas são mais ou menos iguais. Aí nós já vimos o que está explícito aqui, mas existe também o que está implícito. Olha só, é o que nós vamos agora tentar interpretar. É o que está entre linhas. É a hora que eu leio aqui. O que quer dizer o eclipse do Brasil? O que é eclipse? Então, vamos lá. Então, essa capa aqui traz como discussão principal o texto do José Fux sobre a realidade econômica em que o Brasil encontrava naquela época, em 2013. Ou, eu pus até que encontrava ou encontra, né? Então, ele utilizou a imagem de um eclipse, que é um fenômeno natural, né? Que nesta época também estava repercutindo bastante na mídia. Então, olha só, o que é o eclipse e o que o que estava acontecendo na época. Então, o que é um eclipse? É o escurecimento, né, total ou parcial de um astro feito por meio da interposição de um segundo astro frente à fonte de luz. Então, ele pode ser um eclipse solar ou um eclipse lunar. E onde está acontecendo esse eclipse no Brasil? Olha só, o eclipse olha a Lua. Onde está a Lua? Ele está sobre o quê? A interposição aqui é da Lua, bem, olha só, onde está o território brasileiro. Então, a ideia é retratar a suposta crise econômica em que o Brasil estava passando. É aquela
sombra, né? Então, na qual, através do contato com a linguagem não verbal, com a imagem, né, nós podemos inferir, deduzir que naquela época a nação brasileira estava acometida por um período de sombras, daquele escurecimento. Olha só que legal, né? Então, você observa que eu já falei, a tonalidade escura, né? Ela está cobrindo aqui a silhueta do mapa justamente sobre o território brasileiro. Então, nós podemos observar que também está no início, né? Inferimos aqui que ainda estão por vir muitos momentos difíceis. Então, aqui, agora, então, olha só, eclipse, né? O que ele por que chama eclipse? Porque o eclipse é essa sombra, né? Quando fala na televisão que vai ter um eclipse, todo mundo fica o quê? Aguardando, né? E se você, às vezes, dá para você ver a olho nu. Então, aqui, essa sombra está sobre o Brasil. O Brasil está na crise, né, econômica. Então, agora, eu falei lá de intertextualidade. Olha só que legal. Mas para isso, para eu saber que um texto, que essa capa de revista está dialogando com um poema, antes eu preciso o quê? Conhecer o poema. Senão eu vou ler isso aqui. A festa acabou, a economia empacou, o investidor fugiu. E agora? E o que eu falo? E agora, José? Lembra? Então, aqui eu tenho a intertextualidade. A intertextualidade com o quê? Né? Então, eu tenho intertextualidade aqui com um poema de Carlos Drummond de Andrade, aquele que chama José. E agora, José? O que vai acontecer? Né? Então, aqui é aquele poema, né, que chama José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? É um poema super famoso de Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui, para criar essa capa, né, ele colocou o eclipse do Brasil, ele está comparando o fenômeno eclipse, né, essa interposição com a crise econômica que o Brasil estava passando naquela época, em 2013. Então, aqui nós temos também, então, quando você vê uma capa, você olha inúmeras coisas, inúmeras informações nós podemos tirar dessa capa. Numa capa, olha só. Então, quando você abre aquela revista, você já pôde observar, você já tem várias informações. Só ao ler a capa com atenção, você compreendeu e você pôde interpretar. Então, quando você leu isso aqui, o eclipse do Brasil, você já imagina o que tem lá nessa reportagem, né? De que vai se tratar? Então, é o quê? É de uma situação financeira ou de uma situação que o Brasil está passando. E é boa? Não, porque se está comparando com uma sombra, né, com um escurecimento, então, você já pode observar. Então, a capa da revista é essa vitrine onde você tem inúmeras informações. E ela leva ao leitor, né, a comprar ou não. Isso me interessa? Essa revista tá legal? Então, pela capa, desperta nesse leitor essa vontade de ler a revista como um todo, ok? Tem aqui uma questão do Enem sobre capa de revista, sobre esse gênero capa de revista, que se você imaginar, né, você fala assim, nossa, mas capa de revista é um gênero textual, mas viu quantas informações e a interpretação e a intertextualidade que tem nessa capa de revista? Pois é. Espero que você tenha aprendido um pouquinho a interpretar, a ler uma capa de revista. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.